Dou boa tarde a todos que estão aqui presentes. A gente vai iniciar hoje o sexto Elo, e o Elo é um evento que é realizado pelos grupos de pesquisa da UNB, o Estudos Osmanianos, e da Universidade Federal do Maranhão, o Grifo. Além disso, também participa desse conjunto realizador o Instituto Cultural Osman Lins, o ICOL, aqui do Recife. E na organização eu contei com a preciosa ajuda dos meus colegas Araci Bonfim, da Universidade Federal do Maranhão, e o Cássio Ferreira, da Universidade Federal do Amazonas. Toda vez que eu leio UFMA, ou digo UFMA e UFAM, eu me lembro sempre de Ermelinda e Hermenilda. Eu acho muito parecido. E ainda do grupo de apoio, composto pelos alunos integrantes do Grifo. Porque mesmo virtual, há muito trabalho na organização e execução de um evento dessa natureza, né? Eu aproveito aqui para agradecer a todos os envolvidos pela ajuda, sem a qual, nada. Bom, eu quero dizer algumas palavras sobre o evento e começo parodiando o Abel. Imaginai uma viagem marítima. O comandante do navio, do embarque ao desembarque, segue o fluxo das águas. Esse percurso começa, termina, o comandante acha que assim é, e assim vê. E, na verdade, há uma face do percurso onde o começo e o fim existem, onde existe uma leitura ou execução da viagem. Há uma face da viagem onde passado e futuro são reais, e outra, não menos real e mais esquiva, onde a viagem, o navio, o comandante, o mar e a extensão do mar se confundem. O leme do navio fere de uma vez todo o comprimento do mar, e o viajante, intempestivo, para sempre e desde sempre, inicia, realiza e conclui a viagem, de tal modo que a partida no porto do Recife não antecede a chegada no porto de Bordeaux, num sábado de carnaval. A cidade do Recife despertava 31 de janeiro de 61, quando ele deixou a casa, em meio a uma certa tristeza, e rumou pela Avenida Norte até o porto. Em suas anotações, deixa registrada a impressão estranha da primeira vez que adiantou o relógio 1 hora. Os meridianos comeram 1 hora da minha vida. No percurso das águas atlânticas, li suas notas, não chegou a ver um peixe, um navio, um avião, mas viu a lua cheia sobre as águas, apesar das nuvens. As viagens são eventos tão especiais que muitos são os que escrevem diários sobre elas, né? Tendo sempre em mente essa noção da importância crucial dos registros. No momento de uma viagem, fundem-se como uma espécie de turbilhão de reminiscência, de projeções, o passado e o porvir. O que fomos e o que ainda poderemos vir a ser, o que tivemos e o que ainda poderemos vir a ter. Ao longo de 6 meses, em 61, Lins teve a oportunidade, como bolsista da Aliança Francesa, de conhecer não apenas Paris, mas algumas outras cidades de países europeus, como Espanha, Portugal, Bélgica, Itália, Holanda, Suíça, Inglaterra. Essa experiência anotada no diário dele foi depois transformada num relato publicado sob o título Marinheiro de Primeira Viagem, em 63. Talvez possa ser dito que a Europa constitui a essência da mudança que vai se operar na escrita de Lins. Não mais linear, machadiana, como na primeira fase, de 55 a 61, mas sinuosa, experimental, ousada, cheia do que ele vai passar a chamar de ornamentos, num rigor formal nunca por ele antes utilizado. Por isso, através desse evento, a gente pensa em detectar não apenas o óbvio, a Europa geográfica ou culturalmente vivida por ele, ou espalhada nas páginas dos seus livros, mas, sobretudo, o que em seu texto, mesmo sem parecer, é todavia Europa, resultante desse encontro dele, né, com o velho mundo. No seu livro A Ideia de Europa, na realidade, trata-se de uma conferência,
Steiner faz a seguinte reflexão, que resume, de certo modo, tudo o que ele queria dizer ali. A dignidade do Homo sapiens é precisamente essa: a percepção da sabedoria, a demanda do conhecimento desinteressado, a criação da beleza. E conclui dizendo que é justamente entre os europeus que podemos regressar à convicção de que a vida não refletida não é efetivamente digna de ser vivida. É de uma ideia de Europa, que a partir de então move Lins e se reflete nos seus escritos, que a gente pretende, nessas quarta-feiras que virão, a partir de hoje, falar para vocês. A semelhança do que lemos em Steiner, estruturam-se em Lins alguns critérios que dimensionam essa ideia dele de Europa, a mesma que vai informar o seu texto literário, né? O fascínio pelo medievo, a descoberta dos vitrais das igrejas, das obras artísticas nos museus, o encanto pela arte da relojoaria, pelo traçado de praças, de parques, o aprendizado de um mundo novo, tudo isso, tudo adveio exatamente do período vivido por ele na Europa. E é isso que a gente quer fazer, avaliar essa ideia de Europa, engendrada por Lins, e de que já não prescinde tudo o que ele vai escrever a partir de 61, desde as cadernetas, com anotações sobre paisagem, museus, os cafés, o traçado das cidades, os eventos, as pessoas, até o texto ficcional, com o intuito de dimensionar mesmo a importância de sua vivência europeia, nessa reviravolta operada por ela em seu modo de ver o mundo e, consequentemente, de escrevê-lo. Né? A gente vai começar esse percurso com a conferência de Ettore Finazzi Agro, professor de literaturas portuguesa e brasileira da Universidade de Roma, La Sapienza, a quem a gente dá as boas-vindas e agradecemos alegres e honrados a acolhida ao nosso convite. Formado em Filologia Românica pela Universidade de Roma em 72, ele aí atuou como assistente até 76, e foi quando ele seguiu para Bolonha, a Universidade de Bolonha, onde se demorou por uns 10 anos. Ele retorna a Roma e a La Sapienza em 86 e passa a professor catedrático de literaturas portuguesa e brasileira concursado a partir de 1990. Tem se debruçado sobre as literaturas de língua portuguesa e brasileira, de língua portuguesa, seja em suas manifestações medievais, seja nas contemporâneas, abordando tanto a literatura trovadoresca como aquela de autores mais modernos, mais recentes, como Clarice, Guimarães Rosa, Fernando Pessoa, Lígia, Fagundes Telles e tantos outros. E, além disso, ele também se preocupa com temas mais amplos que envolvem o Brasil, como um texto que eu considero algo assim extraordinário, porque eu utilizei muito também em sala de aula, que é um texto sobre a construção da identidade na cultura brasileira, em que ele avalia criticamente os mitos da descoberta. Hoje ele nos falará da travessia, e Obaldo diria, resenha de uma viagem, a partir da análise de marinheiro de primeira viagem. Ettore. Obrigado, em primeiro lugar. Eu quero agradecer a querida amiga Elizabeth Yazin pelo honroso convite para abrir esse simpósio virtual, embora virtual, sobre Osman Lins. E, claro, agradeço também à Associação de Estudos Osmanianos, o Instituto Cultural Osman Lins, e o Grupo de Estudos Literários Grifo, citado pela Elizabeth, da Universidade Federal do Maranhão, por essa oportunidade de falar e discutir hoje com vocês do tema da viagem na obra do grande escritor pernambucano. Bom, a epígrafe do meu texto, que se titula A Travessia do Viajante Intempestivo, nota sobre marinheiro de primeira viagem, a epígrafe na verdade, um poema de Pessoa que começa assim, viajar, perder países. Um grande poema do Fernando Pessoa. Agora, na minha memória de estudioso,
existe um livro que constantemente se lhe propõe a minha atenção, influenciando às vezes a minha prática crítica. Trata-se de um livro já antigo, publicado pela primeira vez em 1978, intitulado A Viagem Textual. A autora é Maria Corti, ou era Maria Corti, uma das mais celebradas e ilustres filólogas e semiólogas italianas, que morreu em 2002. Nas postilhas há uma metáfora colocadas por paradoxo, sendo postilhas colocadas por paradoxo no início do livro, ela assim se expressa. Cito: tornando-se a palavra, a viagem, imagem e metáfora de um processo, seja criativo, seja crítico, para além da noção de percurso, ela pode significar o inesperado, no sentido originário das coisas, direção, extravio, nomadismo da caneta, ou todas essas coisas juntas. Vocábulo soberano dentro do seu campo semântico, e nunca ponderável de todo. Se escolhe um percurso, mas não as aventuras que ocorrem durante a viagem. Agora, ampliando um pouco a perspectiva aberta por esta reflexão, podemos chegar à conclusão de que a palavra poética é já em si mesma a viagem, e consequentemente que toda a literatura, talvez, é na verdade literatura otepórica, uso este termo, que significa justamente literatura de viagens. Visto que, como esclareceu ainda Maria Corti, a lei de salvação da arte é a sua natureza irrefreável, ou seja, o seu deslocamento contínuo, a sua procura constante, eu diria, das dimensões incógnitas. Escrita perennemente errante, repare-se, que pretende, tuttavia, como sublinha a estudiosa, o complemento de um leitor capaz de vaguear pelas sendas que se entreabrem no corpo do texto, perdendo-se às vezes entre as linhas, ou mergulhando no espaço vazio das entrelinhas, mas instituindo, em todo caso, um percurso que faz um sentido, ou melhor, um dos sentidos possíveis da obra que se lê. Autor e leitor, nesta perspectiva, são os dois polos daquela procura infindável da razão do nosso estar no mundo, que chamamos literatura, e que de fato se coisifica desde a Idade Média na metáfora da quête do cavaleiro andante, busca perigosa de um sentido inalcançável, de um sentido que não se consegue preender de modo definitivo, visto que, como foi notado, ela exclui desde o início de atingir a sua meta, encerrando de fato em si mesma a oportunidade de compreender, de prender com, na cooperação justamente entre autor e leitor, e compreender então uma verdade possível sobre si próprios e sobre a realidade que nos rodeia. Agora, as peripécias de Osman Lins pela Europa não têm aparência nada a ver com as aventuras, ou melhor, com a aventura do cavaleiro medieval. Mas lendo o Marinheiro de Primeira Viagem, somos logo colocados numa situação de desorientação, evocando, por um lado, as andanças dos homens de armas perdidos pelas selvas intrincadas e infindáveis de Brocéliande, que era a selva dos romances de cavalaria de Christian de Troyes. E pelo outro, evocando pelo outro o passo de dança, assim o chama Starobinsky, o passo de dança do labirinto, o emaranhado percurso dentro de uma situação aporética, dentro de um espaço fechado e aparentemente sem saída. A leitura do Marinheiro, enfim, nos situa desde o início entre a abertura infinita e o infinito enclausuramento,
oscilando, como vamos ver melhor mais adiante, entre uma interpretação disposta em forma de arabesco e outra sempre complexa e tortuosa, mas afinal concludente e, em certo sentido, dobrada sobre si mesmo. Del resto, um marinheiro, embora um marinheiro não possa ser comparado aos heróis de Chrétien de Troyes, e isso considerando também a grande admiração de Osman Lins, como lembrou Elisabeth, pela Idade Média, não se pode esquecer, todavia, um episódio do livro onde há um encontro imaginário com um moderno Don Quixote, que lamenta o desaparecimento dos cavaleiros e dos livros de cavalaria. Cito, então fui mesmo o último, ergueu-se com ímpeto, os olhos brilhando. Mas nisso é que está a grandeza, na raridade. Quando eu andava pelos caminhos da Espanha, oferecendo o meu braço a todos os desamparados, Senhor, estava só. Procure não esquecer, nisto é que reside a grandeza. Em ser nobre, quando os outros não o são, em ser corajoso, quando todos os outros são prudentes, em ficar em pé, quando os outros se curvam, em amar, quando todos os outros não fazem mais que desejar. Como se vê, então, o romance de cavalaria é evocado na sua forma derradeira e, no fundo, eversiva a respeito do cânone medieval. Um herói intempestivo, o cavaleiro da triste figura, com quem o viajante intempestivo parece se identificar, porque é justamente neste caráter anacrônico e deliberatamente atópico, desterritorializado, fora, enfim, de um espaço de um tempo pontuais, que consiste, ao meu ver, a essência desse relato que não é um relato, dessa viagem emaranhada de um marinheiro sonhador e insubmisso, tomando como modelo virtual a figura e a variação do personagem de Cervantes. O livro, com efeito, apresenta-se como um amontoado aparentemente caótico de parágrafos, negando qualquer tipo de causalidade ou de coerência, como seria de esperar por conta de um livro de viagem que deveria contemplar uma ida e uma volta, narrando de forma ordenada as experiências vividas ao longo do caminho. Aqui, de fato, no Marinheiro, é o discurso e não o percurso aquilo que importa. É a própria organização da escrita que desorganiza as páginas desse estranho diário de uma viagem real, tornando-se viagem sem datas pontuais, movimento contínuo entre realidades díspares e desprovidas em aparência de uma ordem lógica. O sentido, todavia, a razão e o proveito da viagem são recuperados a outro nível, uma cooperação indispensável com o leitor, e apontado mais uma vez para o modelo da aventure. E como foi notado, não é procura da verdade, mas verdade em si mesmo, desvelada justamente através de uma experiência que se faz palavra, que se faz logos, e por isso mesmo se torna lógico. Quero dizer com isso que o sentido da primeira viagem do marinheiro não pode ser entendido nem mesmo a posteriori, depois da sua conclusão, como acontece às vezes com a literatura audepórica, com a literatura de viagens, mas que ele se dispõe no próprio ato de viajar e na palavra que compõe e dispõe um discurso que se espraia sobre o percurso, se desenrolando de forma aparentemente desordenada diante do leitor. Como num puzzle, ou melhor, como um bricolage, as experiências do escritor são, de fato, recompostas e recompostas a esmo, juntando pedaços tirados de sistemas expressivos
e representativos diferentes. Encontramos da entrevista com escritores famosos ao simples diálogo com desconhecidos, da encenação de pequenos episódios ao solilóquio diante das obras de arte ou dos edifícios antigos, das cartas aos familiares como um longo e demorado relato dos acontecimentos, a imagens relâmpago apenas esboçadas, da descrição ou da narração realista, enfim, a reflexão ou a recomposição onírica do acontecido. Claro que atrás ou além desta justaposição de fragmentos, há sempre uma estrutura racional, que, como foi justamente apontado, poderíamos definir como anagógica. E cito aqui o meu amigo e o meu aluno, Roberto Beck. A obra de Osman Lins desafia os limites de um adjetivo que o próprio Lins nos proporciona, e é significativo, anagógico. Anagógico no sentido definido pela teologia patrística, Hugo de San Vittore, é que Dante, no seu Convívio, glosa como o sobresentido, aquele que revela o sentido profundo das Sagradas Escrituras. Nessa perspectiva, a dimensão anagógica da obra de Osman Lins parece, falando como leitor, na obra toda, chegar a um limite intransponível, a um impedimento ao acesso do sentido último em encoberto. Isso dá a forma de esperar a exigência de um clássico. Fim da citação. Agora, eu voltarei sobre essa estrutura espiralar do discurso osmaniano, mas quero apenas complementar essa esclarecedora interpretação de Roberto com outra hipótese possível, e talvez acessória, que descende justamente da organização inovadora e ao mesmo tempo clássica do texto do marinheiro de primeira viagem. Porque a minha alusão à bricolagem, à desmontagem e remontagem de pedaços tirados de outros conjuntos expressivos, remete, a meu ver, para a lógica mítica, e como teorizou Claude Lévi-Strauss, lembra justamente a prática do bricoleur, procurando dar um sentido novo e diverso, um sobressentido, talvez, a conjuntos e objetos heterogêneos. A natureza mitológica do texto do marinheiro parece, de resto, confirmada pela frequência, pelas frequentes alusões às narrativas clássicas, a partir, obviamente, da identificação do marinheiro com o primeiro marinheiro, o primeiro grande viajante, Ulisses. Embora um Ulisses menor, cuja travessia consiste na breve navegação entre Nápoles e Capri, durante a qual, todavia, ele imagina ouvir o canto das sereias, recusando-se como Odisseu, Ulisses, a tampar com a cera os seus ouvidos, e ao ser, ao contrário dele, amarrado ao mastro. Este é o aliciante convite que ele escuta. Cito: desce e fica conosco. Agora conheceste as amplidões e sabes o que é ser feliz. Esse é o teu destino, escutar as canções que poucos têm a coragem de ouvir. Fica entre nós. Não voltes mais à mentira e ao silêncio. Não voltes mais aos ruídos inúteis. Só há uma verdade. Esta verdade reside em nossa voz. Bom, diferentemente do silêncio das sereias postulado por Franz Kafka, Osman Lins imagina ouvir um canto negando o silêncio mentiroso e manifestando por conta daquela verdade que habita na voz melodiosa dessas figuras míticas. No seu devaneio, o navegante recusa e ao mesmo tempo aceita o convite. Cito: sereno ficou onde estava, bebendo o seu
refrigerante. Uma parte dele, qual, precipitou-se entre os passageiros, atirou-se ao mar, nadou para as sereias, cujas vozes morreram, abafadas pelo rumor das ondas. A partição doeu entre indiferença, ele ficou bebendo o seu refrigerante, e desejo, atirar-se ao mar, nos coloca, a meu ver, diante daquela atitude ambígua, ou melhor, diante daquela substancial ambivalência que conota todo o livro. Não, onde não por acaso temos na narração uma oscilação constante entre a primeira e a terceira pessoa do singular. Como se a ex-paltum, a divisão do eu, fosse o único possível princípio de identificação de um sujeito duplicado. Lembrando a viagem como uma experiência ao mesmo tempo subjetiva e objetiva, pessoal e anônima. A mesma ambivalência, aliás, que encontramos na evocação recorrente de outro mito fundador, como o de Orfeu. Personagem que, sendo a personificação da poesia e do canto lírico, e participando, aliás, também ele, marinheiro de primeira viagem, à empresa heróica dos argonautas, pode facilmente ser identificado com o próprio autor do livro. Osman Lins, com efeito, em várias passagens, veste os panos de Orfeu, e sobretudo no fragmento Eurídice, onde ela é apresentada, a figura feminina, como amiga de infância do escritor. Mas figura mítica que é presente também de forma inversa no capítulo final, intitulado O Anti-Orfeu. Cito: no aeroporto ressoará a pausada e neutra advertência dos alto-falantes. Haverá um movimento coletivo de gente que se ergue, despede-se, converge. Às suas costas soará outro chamado. Pronunciarão seu nome, voz de mulher. Não a reconhecerá. Ela estará sorrindo, um riso de quem tem bom coração. Eurídice, pergunta Osman Lins, responderá: não. Você bem sabe que Eurídice morreu há muito tempo. A viagem acabou, a infância acabou. Eurídice está morta. Eu sou o tempo futuro, a vida por viver. O aeroporto ganha aqui a aparência do reino de Hades, e a saída, no seu duplo sentido, do poeta, é vista como um novo início, deixando atrás definitivamente a viagem e a Eurídice das suas lembranças juvenis. Delas, da viagem e da infância, fica apenas o simulacro, a memória embaciada da garota morta, assim como morto e o tempo passado na Europa. O seu ser anti em relação ao personagem de Orfeu depende justamente da sua decisão de afastar-se do mundo perdido, sem se virar atrás, tomando consciência da impossibilidade de fazer reviver o passado, senão como fantasma ou como presença evanescente, é por isso mesmo poética. Não por acaso, Osman Lins irá confirmar, anos depois da publicação do Marinheiro, e a propósito da sua composição, a equação entre escritura e esquecimento. Vou citar esse breve trecho tirado do Evangelho na tábua. A viagem foi uma experiência marcante. Eu estava cheio de lembranças acumuladas. Elas me impediram de realizar tranquilamente os trabalhos de ficção que antes me impusera. Então, planejei o relato, pus em ordem as recordações. Escrevi para esquecer. Escrevi para esquecer. Na verdade, como vimos, a ordem
de que o escritor fala resulta numa estrutura textual complexa, onde o início, como às vezes acontece no mito, chega a coincidir com o fim, num redemoinho de casos e acasos, decompostos numa forma que, como foi magistralmente notado, a propósito de Avalovara, nesse caso, lembra uma espiral inconclusa. Marinheiro de Primeira Viagem responde, nesse sentido, a uma retomada mitológica da viagem como travessia, conectando tempos e espaços heterogêneos. Travessia, aliás, marcada pela mobilidade da palavra, que a descreve e que nela se inscreve, num mecanismo que é, ao mesmo tempo, linguístico e metalinguístico, ignorando ou apagando os limites canônicos entre o ato de escrever e o fato de estar escrevendo, entre aquilo que se diz e a reflexão contínua sobre o modo e a urgência de dizer. Esse mesmo balançar entre discursivo e metadiscursivo, o vamos reencontrar, de resto, em muitos textos, e talvez, sobretudo, em Avalovara. Obra em que, como notou Antônio Cândido, se entrelaçam e se confundem o romanesco com o poético, a teoria literária com uma hipótese realista do mundo. Podemos, nesse sentido, considerar Marinheiro de Primeira Viagem a obra seminal, a partir da qual Osman Lins chegou a conceber cito Cândido, um universo sem gêneros, onde Avalovara, como já o marinheiro, se situaria, como escreve Cândido, numa ambiguidade ilimitada. Se referindo à menção por parte de Osman Lins de um famoso palíndromo em latim, remetendo implicitamente para a intitulação explícita, todos sabem, a espiral ao quadrado, atribuída a vários capítulos de Avalovara, Cândido ainda sugere, quanto sempre a Avalovara, que para se encontrar, estou citando Cândido, para se encontrar nessa ambiguidade, o leitor deveria munir-se de um sentimento duplo, que poderia ser chamado o sentimento do todo, o da espiral, o sentimento da parte, o dos quadrados. Agora, uma dupla aproximação que é necessária, a meu ver, também para ler A Viagem do Marinheiro, tecendo fios espaço-temporais que, como num labirinto, podem ser segurados na mão para entrar e sair da obra, ou ficando preso, perdido dentro dela, lendo, cito ainda Cândido, cada parte como um todo, bastante a si mesmo e fora do tempo. Bom, nesse espaço textual, que é tanto poético quanto geométrico, o autor se movimenta sem parar, obrigando também o leitor a balançar entre o sem fim da obra e a ordem racional da narração. E não por acaso utilizei verbos que têm a ver com o moto, porque, tendo na base a experiência feita na composição do Marinheiro de Primeira Viagem, Avalovara, na sua natureza palindrômica, a partir do título, pode ser considerado um livro de viagem dentro, através e às vezes além das palavras e dos nomes. E pense-se apenas na presença dos sinais, como ele chamava, já em Nova Novena, ou no uso de um símbolo gráfico para identificar uma personagem feminina no Avalovara. Viagem, enfim, onde tudo pode ser lido exatamente como no palíndromo, do início ao fim e vice-versa, numa reviravolta lógica do logos, em que os títulos dos capítulos são repetidos poeticamente, anaforicamente, adotando por um lado uma ordem numérica que aponta para uma sequência, subvertendo pelo outro qualquer geometria da representação. De fato, voltamos ao marinheiro. No caso do marinheiro, a primeira frase do livro é
eis a última etapa da viagem. Enquanto no fim, entregando a um menino no aeroporto cartões e fotografias recolhidas ao longo da sua temporada na Europa, faz um gesto que gera um milagre de fazer reviver tudo, como escreve Osman Lins, ao contato com aquelas mãos estranhas, que afinal são as nossas mãos, as mãos dos leitores. Uma confirmação, então, daquela cooperação textual indispensável entre quem escreve para esquecer e quem lê, ou seja, aquele ao qual é confiada a lembrança de experiências vividas pelo viajante e abandonadas num outrora, que é sempre e que sobrevive no presente de cada leitura. Essa não coincidência entre o fechamento do livro e a abertura da narração, um assunto sobre o qual acho seja bom, é necessário talvez se deter mais um pouco, a partir mais uma vez da dupla natureza geométrica e poética, conclusa e espiralada do marinheiro. Temos exemplos ilustres dessa defasagem entre o livro e a ficção que ele deveria conter, e que, por conta, vai além dos limites físicos do livro. Só para ficar no hábito da literatura brasileira, o questionamento dessa fronteira entre o dentro e o fora da obra. A encontrarmos grandes autores, como, por exemplo, Machado de Assis, sobretudo em Dom Casmurro, mas também em Memórias Póstumas, em João Guimarães Rosa, pensa apenas no Cara de Bronze, no História Cara de Bronze, ou em Clarice Lispector. Estou pensando, por exemplo, em A Hora da Estrela, com essa estrutura complexa da autora que cede, passa a palavra para um narrador fictício. Trata-se, no fundo, de um dispositivo, graças ao qual a literatura interroga a si mesma e interroga os leitores sobre a sua natureza e a sua função. Trata-se, em outras palavras, de um modo de jogar contra si mesma a lógica da representação, para desvelar os mecanismos ficcionais que regem o texto e o delimitam, enquanto tal, a respeito da prática da escritura. Marinheiro de Primeira Viagem, assim como depois Avalvara, Nove Novena também, corresponde em boa medida a essa necessidade do escritor de pôr em questão ou em xeque o seu estatuto de autor, no sentido de testemunha, de auctor, garantindo, como no processo romano, a fiabilidade do seu depoimento, o auctor fio do processo romano. No espaço sem garantias da obra, a realidade entra nesse sentido apenas como solicitação ou como detonador da narrativa, ficando todavia como substrato indelével da escrita. Basta, nesse sentido, reler o primeiro parágrafo do Marinheiro, o único, aliás, sem título, quase como se ele ficasse fora do livro, dando, porém, acesso a ele. Cito mais uma vez: eis a última etapa da viagem. Tempo de sentar-se e de escrever. Penetrar nesses meses que passaram, tentar parcialmente refazê-los. Que evoquem hoje o desembarque em Bordeaux, num sábado de carnaval, as primeiras horas nesse continente. Agora, nessa reviravolta cronológica e espacial, o autor está hipoteticamente em Lisboa, lembrando a sua chegada em Bordeaux. Aquilo que é bom sublinhar, a meu ver, é a decisão de sentar-se e de escrever, como se o livro fosse o resultado de uma solicitação do próprio livro, que de fato se inclui por completo entre a chegada e a partida, ou melhor, no caso de Marinheiro, entre a partida e a chegada do viajante. Isso se não fosse que o
tempo, o tempo de sentar-se e escrever, é, na verdade, outro, evidentemente, externo a respeito do livro, a ponto de o parágrafo ficar sem título, diferentemente de todos os outros, colocando em questão os limites do texto, mergulhando o relato na atopia, a falta de lugares, e na intempestividade de uma ficção que perpassa as fronteiras da obra. E que, de fato, assim como a viagem contada é o que resta da viagem real, assim como o livro fosse aquilo que resta do livro. No espaço textual ocupado pelo narrador, a realidade se inclui nessa perspectiva apenas por um ato de vontade do autor, ou de sentar-se e escrever, justamente, conjugando a imobilidade do estar sentado com o dinamismo da escrita. Enquanto a travessia real do marinheiro, pela sua feição mitológica, se apresenta, por um lado, como pretexto estático da narrativa, ficando, pelo outro, como substrato indelével do processo e do progresso representativo. A viagem de Oswald Lins através da Europa, em outras palavras, é relatada de forma ao mesmo tempo pontual e precisa. Pontual e imprecisa, desculpe, visto que o conto dela não acompanha, na verdade, o desenvolvimento temporal dos acontecimentos, o que a torna a viagem imaginária e no imaginário do autor. Embora a realidade da viagem seja inteiramente compreendida dentro da sua ficcionalização. Para nos valer mais um pouco do magistério de Antônio Cândido, podemos lembrar o princípio de construção da obra oswaldiana, que ele desvendou em Avalokiteshvara. Cito: o narrador se transforma periodicamente em autor e a narrativa quebra a imagem do real para apresentá-lo como fantasia composta. Neste romance, uma das linhas é precisamente a da consciência crítica entrando a cada instante pela série ficcional, denunciando o seu caráter fictício, de empresa deliberada, igualmente reversível entre a representação do real e o caráter ilusionista da representação. Daí um livro que não tem medo de se apresentar como livro, como maquinismo montado, como não realidade, mas do qual jorra um fascínio de uma vida que palpita, o traçado do mundo exterior e a surda potência das emoções. Fim da citação. Bom, o mesmo mecanismo montado o reencontramos, ou melhor, o encontramos pela primeira vez na primeira viagem do marinheiro, onde a partir da escolha de começar pelo fim, entrelaçando fios de discurso de diferentes cores, chegamos a obter um texto tecido que mora sem demorar, num tempo também ele compósito, onde as vozes e os fatos se amontoam e se entretecem, sem respeitar a ordenação do tempo público, como o definiu Heidegger, contradizendo o tempo inexorável medido pelo relógio. De fato, o discurso de Oswald Lins, no relatar a sua viagem, passa continuamente do presente, do indicativo, como por exemplo na frase "nesta hora é o único cliente", ao passado próximo remoto, como começou a chover, ou na gaveta do seu camarote encontrara. Isto, na volta de poucas linhas, eu tomei esses exemplos quase ao acaso, na volta de poucas linhas, na página 50 da edição consultada, quase como se o sentido da viagem se visse contido na natureza intempestiva da voz que a narra, pautada nesse sentido pelo ritmo de um estranho relógio,
que poderia ser talvez aquele mesmo imaginário e imaginado, musicale e dissonante, construído e desconstruído por Julius Heckertorn em Avalovar. Esse anacronismo, que já falei várias vezes, abarca a obra toda, a delimita e ao mesmo tempo a reabre para novos sentidos, visto que o autor convida o leitor a traçar o seu próprio percurso no interior de um discurso que não segue uma linha temporal pontual. Isso leva justamente a uma não coincidência entre livro e narração, entre escrita e texto. Assim como o duplo olhar subjetivo do eu que conta e objetivo, o ele que contando é todavia contado, conduz a uma situação ambivalente, onde real e ficcional se entrelaçam e se confundem. De resto, como indicou, cito mais um grande crítico, um grande teórico da literatura, um grande semiólogo, de resto, como indicou Roland Barthes na sua aula, é precisamente esta uma das que ele chama forças da literatura. Cito, há de jogar com os signos em vez de destruí-los. Há de os colocar numa, que ele chama uma maquinaria de linguagem, ou no maquinismo, no léxico de Cândido, na qual os de rue de sûreté, os breques e as travas de segurança arrebentam, instituindo, cito mais um pouco Roland Barthes, instituindo no próprio seio da linguagem servil, uma verdadeira heteronímia das coisas. Oswald Lins, a meu ver, se vale justamente dessa possibilidade, ou melhor, desse poder proporcionado pela linguagem, criando no interior do cânone gasto da literatura audefórica, da literatura de viagem, uma forma expressiva heterodoxa, um discurso em que o eu se alterna e às vezes se defronta com o ele, com o eu, o outro, que heteronimicamente o habita. Isso faz com que o marinheiro da primeira viagem, eu diria talvez, isso faz com que boa parte da obra de Oswald Lins se torne, enfim, travessia fascinante e terrível, dentro e através da mobilidade da linguagem. Ou, para retomar a citação inicial, dentro através de um processo, seja criativo, seja crítico, para além da noção de percurso, significando, cito Maria Corti, o inesperado, um sentido originário das coisas, direção, extravio, nomadismo da caneta, ou todas essas coisas juntas. O resultado, a meu ver, é, no fundo, a reativação da velha alegoria da vida como viagem, balançando entre direção e extravio, e da literatura como testemunho de uma aventura humana que atravessa o tempo e é por ele atravessada de forma muitas vezes impontual, inesperada. É que acaba. Obrigado. Eu demorei a encontrar os mecanismos de volta para a imagem e para o som. Fiquei meio atrapalhada. Muito obrigada, Ettore. Um relato que não é um relato, né? Você fala um amontoado caótico, mas a gente percebe que há assim um ir e vir muito grande no texto. Ele fala de um lugar, 5 páginas depois retorna, depois volta outra vez, assim, num ir e vir que lembra a tessitura, né? Quase como se somente assim o texto fosse possível. E depois tem essa coisa de, acho que a Europa lhe trouxe essa percepção da
da não linearidade, talvez, ele começa pelo fim, exatamente pelo fim, né? Essa noção que depois vai ser tão forte em Avalovara, de que no início está o fim, e de que no fim está o início, né? A sensação que a gente tem com o marinheiro, segundo o que você falou aí, com suas palavras, me dá a impressão de que o literário se sobrepõe ao biográfico totalmente, né? Eu acho que você trouxe muitas coisas, eu estou falando isso porque eu quero abrir o debate, e assim, essa aproximação com o Don Quixote, é interessante que ultimamente no grupo a gente tem pensado muito em Don Quixote, né? Uhum. Com Ulisses, enfim, são várias coisas que você traz à tona. Uhum. O Michel Buteau, ele fala que, acho que no repertório, que toda ficção se inscreve no espaço como viagem, né? Uhum. E no caso do marinheiro, parece o oposto. Parece que toda viagem se inscreve como ficção, né? Uhum. Agradeço imensamente suas palavras. Obrigado, Elizabeth. É uma grande alegria receber você aqui, mas eu vou abrir para o debate. Nós temos muitas pessoas aqui, eu acredito que queiram fazer perguntas a você. Então, para vocês agora. Ana Luísa, quer falar? Ana Luísa, está sem som, está sem som. Desculpa. Héctor, muito obrigada pela maravilha. Coloquei que era uma viagem, a sua apresentação foi outra viagem. Foi outra viagem linda, muito perceptiva, sensível, poética, como sempre seus textos são, não é? Eles levam a esse dinamismo. Eu acho que muitos sensíveis leitores de Osman Lins, eu vejo, porque é muito difícil, não é um autor que apele de cara, assim como Guimarães Rosa, por exemplo, que tem aquele apelo, né? Mas eu vejo assim que depois de uma leitura ou duas, você começa a ficar completamente seduzido por essa viagem literária, como você mesmo disse, que é uma viagem que tenta ficcionalizar, que tenta acompanhar a representação da ficção com uma própria experiência, não é? E eu não sei, eu vejo, a minha pergunta seria, ou para você desenvolver isso, talvez, eu lembrei muito o gesto como meio do Agamben, quando ele fala da ideia do autor, né, que é essa ideia de testemunho que você cita na sua fala, né, e eu acho que essa ideia de testemunho no Osman Lins é muito forte. Eu acho que porque justamente ela fica entre o leitor e o autor, né? Ela fica nessa fina fronteira, se eu entendo bem, né? Entre o leitor e o autor, né? Então, eu gostaria que você talvez desenvolvesse um pouquinho essa ideia desse jogar contra si mesmo, a lógica da representação dentro dessa ideia de autoria, né? Eu lembrei muito do autor como produtor no Walter Benjamin, não sei como você, se você vê, porque eu acho que é a leitura do Agamben que leva a isso, não sei, mas eu gostaria de te escutar um pouco. Claro. Sim, muito obrigada. Imagina. Claro que as teorias de Agamben entra nesse meu discurso, sobretudo essa reflexão sobre a autoria, sobre a figura do autor, sobre o qual ele deu uma série de explicações do ponto de vista também etimológico, porque você sabe, autor vem do verbo augere, que significa aumentar,
juntar. Não? Então, o autor na verdade, no início, apenas aquele que, bom, acrescenta alguma coisa, aquilo que está já escrito. Não? No meu caso, no caso do Osman Lins, eu acho que ele justamente se recusa a ser um autor até o fim. Ele dá relevo, importância à figura do narrador, que é um narrador terceiro. Essa alternância entre o eu que descreve, conta, e o ele, que é contado e ao mesmo tempo conta. Acho que na verdade, um modo para desconstruir justamente a figura do autor. E nesse jogo entre autor e narrador. Acho que esse é um elemento que faz com que o Marinheiro seja, na verdade, um texto de viagem, uma obra que conta uma viagem sem contar a viagem, não? Ou contando a viagem de forma muito... Eu falei em arabesco, mas pode-se falar... Eu vi que também um programa é contemplada essa figura do labirinto, essa figura da viagem como perda, não? E eu acho que tudo isso tem a ver com o Marinheiro como texto que eu considero, aliás, um texto, como eu falei, um texto seminal da obra de... o próprio Osman Lins, aliás, reconheceu isso, que, na verdade, o Marinheiro é um livro, em certo sentido, um livro experimental, não? Contrariando aquele que é o cânone da literatura que eu chamo de teórica, um termo, um adjetivo culto, mas que tem a ver com a viagem, não? A literatura de viagem. Eu acho que ele, na verdade, experimentou, em Marinheiro da Primeira Viagem, justamente essa possibilidade de jogar com essa ordem, com esses elementos que o Campbell chama de poética e geométrica, jogar com essas duas atitudes. Uma atitude justamente que é poética, que é descritiva, que não tem começo nem fim, e outra atitude que é justamente aquela de marcar uma ordem, seja mesmo uma ordem complexa, como aquela que, por exemplo, ele vai depois desenvolver em Avalovara. Nesse sentido, a Marinheiro da Primeira Viagem pode ser considerado um texto seminal da obra do Osman Lins. Um texto no qual justamente ele começa a experimentar uma outra forma de escrever, de descrever algo de real, que é uma realidade que é dentro da obra e ao mesmo tempo reinterpretada constantemente do ponto de vista imaginário, onírico, essas figuras que aparecem às vezes, esse Dom Quixote que ele encontra num bar, um Sancho Panza que é um menino, quer dizer, essa ideia de revisitar e reavaliar, reelaborar, digamos, figuras que são justamente figuras literárias e ao mesmo tempo mitos, claro, são mitos. O Quixote se tornou um mito, sem falar dos mitos clássicos, claro. Ulisses é o mito por excelência, assim como Orfeu, evidentemente, grande mito
que entra como, no fim do livro, entra nessa acepção do anti-Orfeu, quer dizer, um Orfeu ao contrário, um Orfeu virado pelo avesso, um Orfeu que não se vira atrás para olhar o passado, para redimir o passado, para resgatar o passado. É um anti-Orfeu nesse sentido, ele vai em frente, essa fase, Eurídice está morta há muito tempo, ele vê que o passado, na verdade, é aquilo que está fora do alcance, que só pode ser recuperado, talvez, na leitura. Essa figura do rapaz ao qual ele entrega os cartões que ele tinha acumulado ao longo da viagem. Então, que é justamente a figura do leitor. Não sei se respondi, mas eu acho que é um texto, ao mesmo tempo, em relação, claro, à Nova Novena ou a Valovara, é um texto menos consciente, do ponto de vista do experimentalismo, que depois vai ser experimentado ou vai ser aplicado pelo Osman Lins, mas é um laboratório, eu diria. Ele experimenta a literatura como viagem, dando... Eu falei a essa altura que aquilo que importa não é o percurso, é o discurso que se espraia sobre o percurso. É que, no fundo, acaba por esconder o percurso, ou fazer com que o percurso seja apenas digamos, um princípio que entra mais de forma, ao mesmo tempo, poética, é uma forma geométrica, o percurso é uma série de etapas, mas ao mesmo tempo poético, quer dizer, é algo de totalmente fora de qualquer ordenação racional, não tem um relato dos acontecimentos, tem uma série de elementos que pipocam, entrevistas com escritores reais, grandes escritores franceses, ou relatos detalhados. Nessa carta, por exemplo, para a irmã, tem uma descrição detalhada do percurso e avaliações sobre Roma, por exemplo, Florença, sobre Milão. E tem sempre esse jogo, digamos, entre uma realidade que, como escreve Cândido, entra nessas, digamos, eu diria, nessas frestas da escritura. Ele fala... neste romance, uma das linhas é precisamente a da consciência crítica entrando a cada instante pela série ficcional, denunciando o seu caráter fictício da empresa deliberada, igualmente reversível entre a representação do real e o caráter ilusionista da representação. Acho que não poderia ser dito melhor esse elemento que eu tentei sublinhar através dessa não coincidência entre livro e narração, que faz parte da grande tradição da literatura mundial e brasileira também. Ettore, num esquema assim virtual, a gente não tem ocasião de ver os olhos das pessoas, o rosto, a expressão, mas se você olhar aqui o chat ao lado, você vai ver o quanto a sua fala atingiu em cheio as pessoas, né? Muito obrigada, professor, excelente análise, excelente apresentação, privilégio escutá-lo, maravilhoso, apresentação que foi ela mesma uma viagem,
belíssima apresentação, muito bom, e por aí vai, são muitas, né? Nós temos aqui 2 perguntas já. Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, escreva no chat inscrição com letra maiúscula, porque se sobressai, fica mais fácil da gente enxergar nesse caos de anotações aqui. Né? Nós temos aqui o Fernando Duzzi e, a seguir, a Darcy Atanásio. Então, Fernando, passo para você a palavra. Boa tarde, professor. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo direito? Sim. Sim. Eu gostaria de agradecer o privilégio de ter ouvido. Não é todo dia que nós temos privilégio. Muito obrigado. Tá? Uma das partes mais significativas, eu diria até mais sublimes, de sua fala, foi aqui na qual o senhor fez evocação do mito órfico em Marinheiro de Primeira Viagem. E sobretudo quando chama a atenção ao anti-Orfeu que Osman pretende assumir ao final. O senhor se refere também a algo muito importante, que diz que o aeroporto seria o Hades. Tá? Algo assim que o senhor diz. Sim, mas, sim. Sim, pois bem. A partir disso, e a partir do anti-Orfeu, que Osman pretende ser, ou pretende parecer ao leitor, eu gostaria de fazer a minha pergunta. Uhum. Considerando que o Osman não foi o Orfeu que olhou para trás, que, portanto, não quis assumir o destino do Orfeu, esse aeroporto, ao invés de Hades, não seria mais próximo ao não lugar, ou seja, aquele lugar que como ele mesmo deixa claro o tempo inteiro em Marinheiro de Primeira Viagem, não é nenhum lugar físico de saída, nem um lugar físico de chegada. É essa sensação que a gente tem no aeroporto, os alto-falantes falando, os alto-falantes gritando, e a gente não está no lugar, mas está em lugar nenhum. Tá? Então, assim, essa aproximação do Hades me faz lembrar o não lugar. Eu gostaria de perguntar ao senhor a respeito disso. Obrigado pela pergunta. Bela pergunta. Eu acho que na verdade, você tem toda a razão. Quer dizer, é um não lugar. Mas, ao mesmo tempo, a evocação dessa figura de Eurídice faz pensar que, na verdade, a representação do aeroporto, que é em si, é um lugar de trânsito, é um lugar onde as pessoas, pela qual as pessoas passam. É, ao mesmo tempo, uma figura que tem essa coisa do movimento, das pessoas que se movimentam, que saem, que entram, me parece lembrar um pouco, no sentido virgiliano, do Virgílio, mas também do Dante, uma espécie de mundo ínfero, no qual as pessoas estão... E claro que sendo um mundo imaginário, tanto o universo ínfero do Hades, tanto o inferno dantesco, sendo um lugar imaginário, é claro que é um não lugar, que é um lugar utópico e distópico ao mesmo tempo. É um não lugar que é um lugar bom, eu diria um lugar de perdição. Só que a saída, num duplo sentido, porque aí tem essa ideia de saída para viajar é sair do Hades, sair desse lugar ínfero, infernal. Essa ideia, digamos, tem a ver justamente com a questão de, como eu diria, de repensar uma experiência no mesmo ato no qual ele é deixado atrás. Quer dizer, esse momento é um momento em que ele
deixa o passado. Não? Deixa o passado nas mãos do rapaz. Eurídice morreu. Então, não importa você se virar para recuperar esse passado, porque o passado vai ser recuperado por outros. Então, claro, ao mesmo tempo, é um lugar infernal, um lugar... Eu falei em Hades, porque é um mito de Orfeu atrás. Mas ao mesmo tempo, você tem toda a razão, é um não lugar, como é a natureza dos aeroportos. O aeroporto é um lugar que não é um lugar, é apenas um trânsito, é um limiar, um entrar e sair, não demorar, não se pode habitar o aeroporto. A menos que não seja aquele famoso, aquele filme fantástico. Eu lembrei dele. Fica preso no aeroporto, mas em geral todo mundo se lembrou dele. Muito obrigado, professor. Obrigado eu. Desce. Sem som, Daci. Pronto. Professor Ettore, muito obrigada por sua exposição. Eu tenho particularmente um carinho especial por esse livro, porque me dediquei a ele durante muito tempo. E eu ia começar por outra parte a minha pergunta, mas como a conversa estava em torno de Orfeu, então eu quero continuar nesta linha. Eu penso mesmo que o Osman, ele veio da Europa completamente dominado pela ideia de mudança, de transgressão na maneira de escrever, e vejo muita semelhança do final de Marinheiro de Primeira Viagem com o filme de Jean Cocteau, chamado Orfeu. Aquele diálogo que mantém com Eurídice é praticamente a conclusão deste filme. É um filme que transgride, né, uma série de regras, e eu penso que Osman tomou conhecimento desse filme na França, na Europa, e eu vejo que ele buscou muito dessa finalização do filme, e ele trouxe para a conclusão não, para o encerramento, vamos dizer assim, do seu livro, né? Então, este era um comentário que eu gostaria de fazer, e tenho também uma outra colocação, que foi quando o professor comentou, fez a ligação do Osman, da viagem, com o Odisseu. E eu estou preparando a minha exposição para a próxima semana. E eu tenho aqui um parágrafo que eu faço exatamente uma colocação muito semelhante, que eu gostaria que o senhor comentasse. Desculpe o senhor, né? Então, uma questão de delicadeza, só isto, né? Eu digo assim no meu parágrafo: se um epíteto pode ser atribuído a Osman Lins, é o de industrioso. Odisseu o foi na guerra, em sua volta a Ítaca, em sua luta com Polifemo. Nosso autor foi na busca de elementos para gerar uma literatura de alta sofisticação construtiva. Ele nem se deixou envolver pelo fascínio do canto das facilidades literárias, nem se intimidou ao propor formas inovadoras. Então, eu fiquei muito feliz por ter caminhado, não é, na mesma linha que o seu pensamento. Então, a minha pergunta é a seguinte: o que acha do epíteto de Osman como um industrioso, assim como foi o Odisseu, né? Essa é a minha colocação. Muito obrigada. Quanto à apropriação do que você falou do final do filme de Jean Cocteau, isso acho que eu não pensei, na verdade, nessa influência do Cocteau no final do livro.
Mas faz parte, a apropriação faz parte dessa figura de autor como aquele que acrescenta alguma coisa, não? E não aquele que domina totalmente a matéria. Ele é quem escreve e, ao mesmo tempo, quem está escrito por outros, quem é escrito pelos outros que o precederam, que o antecederam. Quanto a essa figura, essa ideia, essa identificação do marinheiro com Ulisses, com Odisseu, eu não sei, eu acho que você conhece melhor, eu li a tese de você, então eu sei que você é uma conhecedora profunda do marinheiro da primeira viagem. Não sei se tem essa identificação de Jean Malins com Odisseu enquanto o herói que ele chamava Metis, então a inteligência prática. Não sei se isso emerge no livro. Tem claro, essa identificação do marinheiro com o protótipo do marinheiro, que é justamente Odisseu, é a obra fundadora da literatura ocidental. Sim, mas ao mesmo tempo, como no caso do Orfeu, ele toma o exemplo de Ulisses e o nega, quer dizer, ele não quer tampar os ouvidos como fez o Odisseu, mas se recusa também a ser ligado ao mastro do navio, como fez contra Odisseu. Então, escutando justamente o canto das sereias. E essa dupla atitude que eu acho maravilhosa, que uma linha, ele diz, ele ficou tranquilo, bebendo, continuando a beber o seu refrigerante, e logo depois ele se atirou no mar. Não? Essa dupla, essa ambivalência que é típica, essa divisão do sujeito em dois, que eu chamei espalto, que é um nome, é uma definição sintética para dizer justamente esse sujeito dividido, duplo. E essa interrogação, uma parte dele, qual? Ele fala, qual? Ponto de interrogação. Qual parte? Qual é a parte desse marinheiro Ulisses que se atira no mar? Qual é a parte? Não sei, a parte, talvez a parte mais audaciosa, a parte que, bom, ouve o canto das sereias, não consegue ficar tranquilo, sentado, bebendo o seu refrigerante. Tem sempre essa pergunta, é uma pergunta que ele qual parte do marinheiro? É uma pergunta que ele faz para si mesmo e para o leitor. Decidam vocês qual é a parte do marinheiro que na verdade decidiu se atirar no mar e se juntar às sereias, não? Ser seduzido pelas sereias. Não? Tem um movimento também, eu diria quase entre indiferença e desejo, um desejo quase erótico, não? Dessa voz e dessa presença mulher, não? Das mulheres, dessas mulheres fantásticas. Não sei se eu respondi, mas eu acho que não consigo, na verdade, você conhece melhor do que eu o livro, não consigo ver na figura do viajante de Osman Lins uma
uma retomada desse elemento da METIS, da inteligência prática, não? Do qual, aliás, há sempre também nos textos de Homero, também essa duplicidade, aquela que deseja conhecer e aquele que, na verdade, tem um raciocínio virado para a prática, e também Ulisses é também um mentiroso, aquele que ilude as pessoas, não é um mentiroso tanto na Ilíada quanto na Odisseia, é mentiroso com o Ciclope, não, ele mente, não? E ele se salva através da mentira. Só gostaria de fazer duas colocações para encerrar a minha participação. Eu me expressei mal, não apropriação, aproximação. Desculpa, aproximação, eu me expressei mal. Em segundo lugar, essa ligação do Odisseu com essas habilidades na guerra e na maneira como ele encontrava os seus caminhos e as saídas para as suas dificuldades. E, da mesma forma, o Osman Lins, ele busca esses elementos industriosos para gerar uma literatura de alta sofisticação construtiva, né? Então, a literatura, quer dizer, ele é industrioso na maneira como ele elabora os elementos para fazer literatura. Isso sim, com certeza. Nesse sentido. Com certeza. Professor, muito obrigada pela sua explicação, agradeço muito. Eu que agradeço. Obrigada. Nós temos aqui 3 pessoas inscritas, a Maria de Fátima, depois a Francis Mar e a Laísa. Ok? Então, passo a palavra para a Maria de Fátima. Na verdade, primeiro, boa tarde, mais uma vez a todos, não é? E não é bem uma pergunta, é um agradecimento pela oportunidade, este agradecimento em especial a Elizabeth, e externar a minha admiração, porque eu tenho, nos últimos dias, graças a ela, eu tenho ouvido informações, notícias, entusiasmos sobre Osman Lins que eu nunca esperei ouvir. Então, fica aí registrado a minha gratidão a todos e a todas. Obrigada, Fátima. Obrigado. Nada, minha querida. Francis. Certo, boa tarde a todos. Vocês me ouvem? Sim. Bem, sim. Certo. Professor, boa tarde, em primeiro lugar. Muito obrigada aqui é boa noite, por essa palestra. É boa noite. E aqui é mais cedo. ainda. Mas eu fiquei com uma dúvida. Depois de ouvir você, a gente, quando estuda os Lins, e de forma geral, quando a gente faz pesquisa, a gente faz anotações, pensa, reflete, mas fiquei com uma dúvida que pode parecer tola, mas acredito que não seja, porque o título de sua palestra foi A Travessia do Viajante Intempestivo, né? E Osman Lins tinha uma característica, era uma pessoa que, fazendo uso aqui da metáfora da viagem, gostava de águas profundas, digamos assim. Então, eu gostaria de saber em que medida, como aplica você a questão do intestino, aonde... A questão, desculpa, né? não ouvi bem. A questão... Do intempestivo. Do intempestivo, sim. Isso, muito obrigada. Obrigado eu. Então, a questão do intempestivo tem a ver com o tratamento do tempo.
Eu li também um artigo que saiu naquele mesmo livro de ensaios sobre Osman Lins, acho que é organizado também pela Elizabeth, sobre essa questão do tratamento do tempo na obra de Osman Lins, da função do tempo. Eu falei intempestivo no sentido também, claro, no sentido nietzschiano. Então, o fato dele ser fora do seu tempo, ao mesmo tempo como Nietzsche, justamente, ser inteiramente mergulhado no seu tempo. Essa ideia de viver fora dentro de um tempo que é o tempo comum, o tempo público, como eu falei em Heidegger, e é um tempo privado, um tempo próprio dele, não é intempestivo nesse sentido. Não sei se eu respondi, mas é um pouco esse o princípio pelo qual eu falei. E a obra é cheia de anacronismos. É uma obra anacrônica, no sentido que você pode esperar um livro de viagem que seja contado do início ao fim, a própria viagem, as experiências, as aventuras. Aqui não. Aqui é um texto nesse sentido que joga com o tempo da viagem, com o tempo histórico, joga com a linearidade e a consequencialidade do tempo histórico. Bem, muito obrigada. Obrigada, Laísa. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Fico muito feliz de participar desse encontro e acho delicioso falar sobre literatura, embora não seja exatamente a minha área, e me senti muito empolgada de fazer um comentário já tentando responder a pergunta que o senhor colocou para nós todos, né? Deixou a nossa interpretação para decidir quem foi que mergulhou, que parte, né, do marinheiro mergulhou no mar. Eu não li esse texto do Osman Lins, mas pensando em Orfeu, né, e nos mitos órficos e na religião que decorreu de Dionísio, nesse duplo contexto do humano, que tem um corpo, que é a cinza dos titãs, e que tem uma alma, que é a centelha divina, herdada de Dionísio, né, do prazer. Eu imagino que foi essa parte de centelha divina que mergulhou no mar, né? Não só por significar um contexto erótico, porque eu entendo que o erótico está muito mais vinculado ao corpo físico do que à experiência sensorial do mergulho espiritual, né? Mas por encontrar esses seres supranaturais, essas sereias, enfim, é um mergulho muito mais no onírico e no espiritual do que seria uma experiência puramente erótica do corpo físico, né? Então, é só uma tentativa de responder e já ir pensando. Não, eu acho interessante a hipótese, porque aí temos, para voltar a Nietzsche, temos o Apolíneo, que fica a indiferença do homem que fica assim, sentado, bebendo refrigerante. É o dionisíaco de quem se atira no mar, que perde qualquer tipo de freio e bom, decide se juntar às sereias. Então, temos essas duas atitudes. Claro, a atitude apolínea, a atitude dionisíaca, como falava mais uma vez o grande Nietzsche. Acho que é possível, é uma interpretação possível. Obrigada, professor. Obrigado Obrigado pela pergunta. Bom, algum comentário? Alguém ainda quer fazer alguma pergunta?
Obrigada, Maria de Fátima. Acho que podemos fechar aqui. Que é noite, são aqui... Que horas já são aí, né, Wetton? 9 horas à noite. 9 horas. 9 horas. 5. Então, pois é, eu acho que é um livro mesmo que deixa muito para a gente falar, né? Um crítico de São Paulo falou que para ele era um roteiro cinematográfico. A Darcy deve conhecer essa passagem, ela estudou muito sobre o marinheiro também, e ele dizia que parecia um roteiro cinematográfico, completamente diferente de tudo. No momento, eu estou iniciando a edição crítica do diário dele, das anotações que ele fez de viagem, e é incrível confrontar a linearidade dessas anotações, como não podia deixar de ser, ele vai anotando dia a dia, né, com essa desarticulação e reorganização desses fragmentos e o modo como ele faz, né, porque também modifica o que é factual, ele vai transformando também. Então, é um texto muito rico, é um texto que, inclusive, ainda vai ser muito debatido nesse evento, muita gente vai falar do marinheiro, né, e a gente imagina que ainda muita coisa boa vai vir à tona, como hoje. Nossa viagem começou bem, Héctor, e foi uma alegria muito grande ter você conosco. Foi minha estar com você. Obrigado a todos. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Então, Araci, o Cássio estão aí, a gente se despede. Na próxima quarta-feira, às 2h30, eu queria dizer a vocês que o link que vocês receberam permanecerá o mesmo para todas as sessões. Então, não esperem mais link, certo? É esse até o final da viagem, ok? Obrigado. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde.